Oi gente, tudo bom? Aqui é a Anne. Hoje eu vou trazer a resenha desse livro aqui pra vocês, tá? É o livro do H.J. Holmes, Maligno, pela Dark Side. E sem muita enrolação, vamos começar a história desse cara. Quem foi o H.J. Holmes? Ele foi o primeiro serial killer a se tornar uma celebridade nos Estados Unidos. Mas como que começa a história desse cara, tá? Ele vai chegar em 1886 em Chicago. Ele vai sair de New Hampshire, de onde ele era, e vai para Chicago. Naquela época, Chicago era uma cidade em expansão, então muitas pessoas resolviam ir para lá para fazer fortuna ou dar golpes, como era o caso dele. Chegando em Chicago, ele vai conseguir emprego na farmácia do senhor e da senhora Holden. Então, como o senhor Holden estava doente e o Holmes era médico e farmacêutico, ele começa ali a manipular todos os remédios e logo ele cai nas graças da vizinhança, como sendo muito prestativo, muito gentil. O que acontece é que logo então o Holmes vai ter um golpe de sorte, né? O senhor Holden vai falecer e ele vai sugerir que compre ali a farmácia, né, da viúva. Como eles moravam ali na parte de cima da farmácia, ela diz que não, que ela continue morando ali e o Holmes então, né, pode ficar com a farmácia. Quando então ela começa a ver que ele é um caloteiro, ela acaba desaparecendo. Acredita-se então que ela seja a primeira vítima do Dr. Holmes. Mas naquele tempo era imprescindível que os homens, né, na idade ali dele, mais ou menos, com 30, 20 e poucos anos, tinham que casar. Então, em 1887, o Holmes vai se casar com a Myrta. Ela vai ficar um tempinho ali trabalhando na farmácia, só que, né, o Holmes era um cara muito mulherengo, então ela não vai aguentar tudo aquilo ali, vão começar a brigar, se desentender, ela acaba até não ficando mais muito na farmácia e ela acaba engravidando em 1888, só que a relação estava insuportável, então a família da Myrta vai levar ela embora, só que o Holmes continua casado com ela e assistindo a filha e sempre visitando a Myrta. Só que o que ninguém sabe é que o Holmes já era casado, ele era casado com uma jovem chamada Clara, que ele tinha casado lá na cidade natal dele e ele foi embora, nunca mais voltou. Claro que o Holmes nunca pediu o divórcio, tentou até pedir, mas desistiu, né, ali pela Myrta, né, pediu o divórcio da Clara, mas foi arquivado porque ele nunca chegou ao fim de concluir esse divórcio com a primeira esposa. Bom, quando a Myrta vai embora, então Holmes tem o caminho livre para fazer o que ele queria, né? Que era o plano dele construir um castelo. Com a ajuda do capanga dele, o Benjamin Pitzel, o Holmes então vai dar início à empreitada dele de construir o castelo, como ficou conhecido depois, ou o Castelo dos Horrores, né? Que vai ser um prédio muito grande de 3 andares que vai ocupar uma esquina inteira. Nesse prédio, o primeiro andar, o Holmes então alugava ali para comerciantes, né? Tinha joalherias, tinha loja, era um andar comum, como se fosse assim um shopping. O segundo e o terceiro andar eram usados como locação de quartos, né? E nesses andares tinham labirintos, tinham quartos com câmeras de gás, quartos à prova de som, tinha uma fornalha, né? Que tinha tamanho para colocar corpos humanos, que o Holmes usava até para incinerar alguma das suas vítimas, e tinha um cofre também de tamanho que dava para entrar uma pessoa lá dentro, onde ele cometeu alguns assassinatos também. Só que esse castelo levou mais de 1 ano para ficar pronto. Por quê? Por 2 motivos. Um, porque o Holmes era caloteiro e sempre estava ali despedindo os seus funcionários para não ter que estar pagando, ele ficava mentindo que não estava fazendo o serviço direito e mandava embora. O outro motivo era que era para ninguém conseguir identificar a estrutura bizarra daquele prédio, porque tinham labirintos, os quartos com provas de som, várias portas, né, algumas que davam para o porão. Só o Holmes conhecia exatamente a planta desse prédio macabro dele. Então, como o castelo do Holmes era um lugar novo e muito próximo de trabalhar, vai acabar chegando lá a Júlia. Ela chega com o marido e com a filha. O marido dela vai trabalhar na joalheria e ela vai acabar como assistente do Holmes. O que acontece nessa época é que ela acaba se tornando amante do Holmes porque ela estava num casamento muito desgastado. Ela vai se tornar amante dele e o marido dela até aceita um pouco porque ele não queria perder o emprego dele digno na joalheria. Só que aquela situação está ficando muito insuportável. Então, o marido dela dá uma prensa, ou você larga o Holmes ou a gente separa. Então, ela decidiu por separar dele
ali iludida, achando que ia casar com Holmes. O que acontece é que o tempo começa a passar e nada dele assumir ela. Então ela acaba dizendo que está grávida e ele dá uma condição. Ele vai casar com ela somente se ela realizar um aborto. Ela acaba aceitando. E aí acontece que ela, né, acaba sendo morta pelo Holmes e o Holmes ainda vai vender o esqueleto dela para a universidade por $200 e depois esse esqueleto dela vai servir de exposição para um médico, porque ela era muito alta, ela tinha acho que 1,80 m, né? E ele faz todo esse horror. Não demorando muito, o Holmes acaba se relacionando com outra moça que também trabalha de secretária para ele, a Emmeline. Essa moça ele vai dizer também, prometer que vai casar, e quando eles estão ali, né, ele pede para que ela escreva algumas cartas para os familiares dela, escreva algumas cartas lá falando do casamento deles, ele até usa um nome falso, fala para ela escrever com pseudônimo, porque ele ainda não separou, tudo mais, ele era muito esperto em dar lorota. E acaba que, quando ela escreve essas cartas, ele pede para ela ir buscar um documento no cofre que ele tinha lá nos aposentos dele. Quando ela entra nesse cofre, o Holmes fecha a porta do cofre e deixa ela lá morrendo à míngua, né? Sem água, sem oxigênio, e diz que ela leva muitos dias para morrer. Então ali, né, ela nunca mais acaba sendo vista. Tudo isso que eu contei até agora se passou ali em 1892. Em 1893, o Holmes vai ter o prato cheio dele, que é a Exposição de Chicago, né? Aquela grande feira mundial em comemoração à chegada do Cristóvão Colombo em 1496, se eu não me engano. E aí nessa feira muitas pessoas procuram, né, o castelo para alugar quartos e tudo mais. Estima-se que mais ou menos umas 50 pessoas ali foram mortas no castelo, naqueles quartos ligados a gás que o Holmes controlava lá do quarto dele. Só que nessa época também o Holmes já estava começando a ser muito cobrado pelos credores, então os credores não estavam deixando ele em paz, estavam toda hora indo cobrar ele, e ele não tinha dinheiro, porque ele construiu todo o castelo prometendo que ia pagar depois, e ele não pagava as dívidas dele, porque ele era um golpista, um caloteiro. Então ele precisava arrumar dinheiro e rápido. E é nessa época que o Holmes vai então ficar noivo da Minnie Williams. Essa moça, ela era órfã, ela tinha sido criada pelos tios, e ela tinha uma irmã também que foi criada por outros tios. Ele acaba convencendo a Minnie a passar toda a herança para ele, que na verdade parece que ela só tinha uma casa, mesmo que não tinha muito valor. Só que assim, a irmã da Minnie, a Nanny Williams, era muito esperta. Então ela era um problema ali, uma pedra no sapato ali do Holmes. Então ele pediu para Minnie levar a Nanny para passear um pouquinho com eles, conhecer Chicago, conhecer a exposição. O que o Holmes faz? Tranca a Nanny no cofre dele, até ficar as pegadas dela quando ela tenta fugir, né, sair. Infelizmente ela vai morrer lá também. E também mata a Minnie. Logo que ele se livra da Minnie Williams, ele já está noivo de outra moça, que era Georgiana York. Então, ele estava ali apaixonado por ela e ia casar com ela mesmo. Mas antes de casar com ela, ele estava planejando um golpe do seguro. É quando o Holmes planeja botar fogo no terceiro andar do castelo. Só que esse golpe de seguro não deu certo, porque descobriram que era uma fraude, descobriram que foi um fogo criminal, foi tudo criminoso. Então, não deu certo dessa vez o esquema do golpe do seguro do Holmes. Só que ele não desistiu por aí. Como o golpe do seguro no castelo não deu certo, o Holmes então estava planejando dar um golpe de seguro com um capanga dele, o Benjamin Pitzel. Pois é, ele planejou que eles fizessem esse golpe do seguro, ali fazendo com que o Benjamin forjasse a morte dele e repartisse, né, a quantia de $5.000 para cada um. Então, o Benjamin, a Georgiana e o Holmes começam uma fuga. Claro que ela não sabia de nada, ela achava que o marido dela era um cara ali, um homem de negócios, um homem respeitável. Ela caía em todas as lorotas que ele contava para ela. O Holmes então vai fugir para St. Louis com o Benjamin e com a esposa. E lá eles dois começam a roubar cavalos, tudo mais, dar os golpes deles. E aí o Holmes acaba sendo preso. E ele vai dividir a cela com o Marion Redgepeth. Esse cara era um
ladrão de cavalos, ladrão de carga, que estava ali preso. E ele acaba contando todo o plano do seguro, do golpe do seguro para esse Marion. E ele então pede ali que o Marion indique para ele um advogado que seja maleável, um advogado que aceite trambique, né? Ele promete $500 para o Marion em troca do nome do advogado. O Marion dá o nome do advogado para ele, a Georgiana vai pagar a fiança do Holmes e ele vai ser solto da cadeia. Sendo solto da cadeia, ele vai então para Filadélfia junto com o Benjamin e com a Georgiana. Lá eles terminam de esquematizar o plano do golpe do seguro. Isso já era 1894. Então, eles dão um nome fictício para o Benjamin, fazem ele se passar por um vendedor de patentes, né? E acaba que o Benjamin tem um cliente, né? Ele acaba conseguindo um cliente de vendedor de patentes. E esse cliente acaba um dia vendo o Holmes, né? Claro que ele só vai servir de testemunha bem mais tarde. Com o plano já todo arquitetado, o Benjamin acaba contando para a mulher dele. Pois é, ele era casado e tinha filhos. Então ele conta todo o plano do seguro para a mulher dele. Ela não acha uma boa ideia, o nome dela é Carrie Pitzel. Ela não acha uma boa ideia, mas aceita, porque naquele tempo as mulheres aceitavam as coisas que os maridos delas falavam. Então, Benjamin acaba que ele vai ser morto pelo Holmes. O Holmes vai matar ele com clorofórmio enquanto ele está dormindo, porque ele era alcoólatra. Então, o Holmes sabia da rotina do Benjamin. Ele sabia que ele ia estar bêbado dormindo e ele tinha a chave do local onde o Benjamin morava. E quando ele mata o Benjamin, vai começar toda a novela. Então, com a morte do Pitzel, o Holmes vai dar continuidade a todo o plano macabro dele, que é se livrar do resto da família Pitzel. Então, Holmes vai convencer a Carrie a levar uma das filhas, né, para reconhecer o corpo, porque a Carrie tinha um filho recém-nascido, ela não tinha um filho bebê, ela não tinha como estar viajando com essa criança, e ela tinha uma outra filha mais velha que ajudava ela a cuidar da criança. Então, foi a Alice Pitzel. O Holmes consegue levar a Alice, e depois ele vai conseguir levar a Nellie, e depois ele vai levar o outro filho mais novo, um menino de 10 anos, o Howard. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um jeito de matar as 3 crianças. Ele vai matar o Howard numa casa que ele alugou, com um forno enorme. Vai conseguir também matar a Nellie e a Alice dentro de um baú com gás. Só que ninguém sabia disso, todo mundo achava que essas crianças ainda estavam vivas, né? Ele estava mentindo que elas estavam vivas, que elas estavam no cuidado da Minnie Williams, que ele já tinha matado, né? E ele consegue fazer esse malabarismo todo, mentindo que as crianças estão vivas. Como que o Holmes vai ser pego, tá? Ele só vai ser pego porque o Marion Redjepeth escreve uma carta para a polícia, porque o Holmes não pagou os $500 para ele. Então, como vingança, ele entrega o Holmes e também achando que vai cair nas graças da polícia. Aí vai começar a caçada, né? Porque ele viajou muito de um lado ao outro todo esse tempo, de um estado a outro. Ele até vai viajar, vai visitar a família dele, a primeira mulher dele e um filho que ele tem com essa primeira mulher, a Clara. E aí vai ser em Boston que o Holmes vai ser preso. Bom, quando o Holmes é preso, então, vão prender a Carrie também. Só que logo vão ver que ela não tinha nada a ver com o esquema da fraude deles. Quando o Holmes, então, ele acaba sendo preso, ele não confessa nada. Ele vai começar a contar lorota, diz que o Pitzel se matou, que não tinha nada a ver, que ele até tinha parte ali no plano de seguro, ele já tinha recebido esse dinheiro, tá? Ele e o advogado tinham ali dividido uma parte. E aí o Holmes nunca mais vai ser solto, né? É óbvio. Eles só vão descobrir que ele acabou matando as crianças também em 1895, quando Frank Geyer é convocado para achar, né? Tentar achar onde é que estão essas crianças. Porque até então o Holmes ficava mentindo que eles estavam sob o cuidado da Minnie Williams, que estava morta, né? Então, o Holmes vai ser condenado, tá? Ele vai ser julgado e tudo mais, ele vai ser condenado à pena de morte por enforcamento. Claro que antes disso ele ainda teve um julgamento muito glamouroso para a época, onde ele defendeu ele mesmo também, como foi o caso do Ted Bundy. E o Holmes, então, vai ser executado somente em maio de 1896. E antes de ser executado, ele teve algumas confessões, ele escreveu o livro dele, até acrescentou algumas coisas a mais, mentiu que tinha matado outras pessoas, que ele não matou, só para dar um glamour a mais, porque o Holmes era um cara muito mentiroso.
Só que no dia que ele é executado, ele diz, né, lá quando ele tá com a forca já tudo, que ele não cometeu os crimes contra a família Pitzel. Ele diz que ele só cometeu o crime por matar 2 mulheres. Bom, como muitos serial killers, né, ainda mais o Holmes sendo daquela época, ali a mesma época do Jack Stripador, né, só que nos Estados Unidos, ele acabou se tornando uma lenda. O A.J. Holmes, então, depois que ele foi executado, que ele foi morto, ele teve um caixão que foi todo concretado porque ele não queria ser violado. Ele ainda, né, quando morreu, disse ali que era inocente das mortes dos Pitzel, que ele não fez nada disso. E, de modo geral, quis contar essa história de uma maneira mais curta, para não ser muito cansativo. E o que eu achei desse livro é que ele é um livro muito bom. Ele é um livro muito, muito bonito, tá? Ele tem uma capa aqui toda em relevo. Ele é um livro que tem aproximadamente 430 páginas. É um livro bom, eu li ele em umas 2 semanas. Acho que é um livro que vale a pena para quem gosta do tema e é muito bom, tá? Eu peço que você se inscreva aí, dê o like, olhe os outros vídeos, vou deixar nos cards e ajuda meu canal a crescer, tá? Tchau, tchau!